Bem pessoal, então o conteúdo desse vídeo, mais uma vez, é para aqueles que acreditam na Bíblia. Nele não estou fazendo ciência, e sim estudando o relato bíblico da criação. E não acredito que seja assunto essencial e doutrinário, visto que não tem implicação direta no plano de salvação do Senhor Jesus. E a própria Bíblia não apresenta explicações claras e diretas a esse respeito, sendo necessário se fazer uma exegese. E como eu não sou especialista no assunto, eu utilizarei a exegese feita no livro The Gap in Genesis 1. Bem, então o ponto fundamental é que a Bíblia interpreta ela mesma. Então, dessa forma, ao se estudar um determinado assunto, é necessário analisar o que outros versículos falam sobre este assunto. Bem, mas então, indo para o relato de Gênesis, Bruce Enche, em seu livro, relata que há 3 palavras importantes na criação, a saber, bara, que é criar, criar do nada mesmo, o asa, que é semelhante a fazer, ele vai aparecer muitas vezes como fazer lá na Bíblia, que é fazer algo de um material pré-existente, e o iasar, que é dar forma a algo que já tinha uma forma anterior. Sendo assim, em Gênesis 2, versículo 3, nós temos que Deus criara e que Deus fizera. Nós temos o bara, que é criar do nada, e o fizera, que seria o asa, que significa fazer de material pré-existente. Os críticos vão dizer que tanto o bara, quanto o asa, quanto o iasar são palavras intercambiáveis, são sinônimos exatos, que querem significar basicamente a mesma coisa. Mas se assim fosse, versículos como Gênesis capítulo 2, versículo 3, seria uma redundância sem muito sentido aparente. Ainda outros versículos que corroboram a ideia de uma terra original que passou por algum tipo de julgamento, como Hebreus 11:3 e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Bem, um ponto que Bruce Enche coloca é que quando diz no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia, esse era é o iatá, que também pode ser traduzido como se tornou. Desse modo, o versículo ficaria: e a terra se tornou sem forma e vazia, indicando que a princípio ela não era sem forma e vazia, mas que por algum motivo a terra veio a se tornar sem forma e vazia, e aí houve abismos e trevas, etc. Essa ideia é corroborada por Isaías 45:18, ou seja, a terra não foi criada sem forma e vazia, mas ela veio a se tornar sem forma e vazia, por algum motivo que nós especulamos que foi a queda de Satanás. Bem, e ainda há evidências estruturais e gramaticais do próprio texto. Mesmo em português, quando nós observamos: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra se tornou, e a terra era sem forma e vazia. Dá a entender que há uma estrutura diferente dos próximos versículos, do 3 até o 31 do mesmo capítulo. Mas quando nós vamos para o hebraico, essa diferença gramatical ela se acentua ainda mais. Mas devido a esse vídeo se tornar muito prolixo, à medida que eu fizesse esse exame, eu não farei aqui, porque esse não é o objetivo do canal. Embora eu vou deixar na descrição alguns links, inclusive o livro do Bruce Enche, onde contém todas essas informações. Então, para resumir, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse ponto, a Terra estava perfeita, completamente criada, pronta para a existência de vida. Acreditamos que possivelmente dinossauros e densas florestas já existissem lá, mas a partir daí a Terra se tornou sem forma e vazia devido a um julgamento que nós acreditamos que foi a queda de Satanás, embora não se tenha como se ter certeza a esse respeito. A partir daí entra o gap temporal. Nós não sabemos de quanto tempo foi esse intervalo. Então nós podemos pensar que houve 2 gaps, entre o versículo 1 e 2, na medida que Deus criou a terra perfeita e houve a destruição dela, e a partir entre o versículo 2 e 3, quando a terra já estava destruída e Deus começa a reconstrução. Então, a partir do versículo 3 acontece o processo de reconstrução da terra, de criação da terra como conhecemos, em dias literais, em 7 dias literais de 24 horas. Bem pessoal, então é isso. Espero que essa ideia de um gap possa te fazer, no mínimo, procurar estudar um pouco mais a Bíblia, o relato de Gênesis com mais afinco,
né? E que essa teoria do gap não possa gerar uma fenda na sua cabeça, tá certo? É isso, pessoal. Fique com Deus e até mais.